Existe uma verdade sobre o poder que a maioria dos homens nunca aprende. Enquanto eles estão ocupados falando, explicando, justificando cada movimento que fazem, os homens verdadeiramente influentes estão fazendo algo completamente diferente. Eles estão observando. Eles estão escutando. Eles estão usando a arma mais poderosa que existe: o silêncio estratégico. Se você prestar atenção nos homens mais respeitados ao seu redor, vai notar um padrão. Eles não são os que mais falam. Eles não são os que explicam cada decisão. Eles não são os que preenchem cada pausa na conversa com palavras desnecessárias. Eles são os que falam quando tem algo importante a dizer. E quando falam, todos param para escutar. Isso não acontece por acaso. Acontece porque eles entendem algo fundamental sobre a natureza humana que você precisa entender também. As pessoas não respeitam quem fala muito. Elas respeitam quem fala bem. Não respeitam quem explica tudo. Respeitam quem age com confiança. Não respeitam quem preenche o silêncio com nervosismo. Respeitam quem se sente confortável no silêncio. Pense por um momento nos homens que mais te impressionam. Pode ser um CEO que você conhece, um professor marcante, aquele amigo que sempre parece ter as coisas sob controle. O que eles têm em comum? Quando eles falam, suas palavras carregam peso. Quando tomam uma decisão, não ficam se justificando para todo mundo. Quando alguém os questiona de forma desrespeitosa, eles não entram em discussões intermináveis tentando provar seu ponto. Agora, compare isso com os homens que você não respeita tanto assim. Eles falam demais, se explicam demais, se justificam demais. Eles transformam cada conversa em uma apresentação sobre por que fizeram o que fizeram. Eles tratam cada questionamento como se fosse um julgamento que precisam vencer. E, ironicamente, quanto mais eles tentam convencer os outros de seu valor, menos valor as pessoas enxergam neles. Isso acontece porque explicar demais revela insegurança. Quando você sente a necessidade de justificar cada escolha sua, está basicamente dizendo que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem com suas próprias decisões. Quando você argumenta com cada pessoa que questiona você, está tratando essas pessoas como se fossem suas autoridades, como se elas tivessem o direito de julgar sua vida. Mas aqui está a reviravolta que pode mudar tudo para você. O silêncio não é a ausência de poder. O silêncio é a demonstração suprema de poder. Quando você não precisa se explicar, está dizendo que suas ações falam por si só. Quando você não precisa se justificar, está demonstrando que não precisa da validação de ninguém. Quando você não precisa argumentar, está mostrando que sua posição é tão sólida que não precisa ser defendida. Pense nos líderes mais poderosos da história. Eles não eram conhecidos por fazer discursos longos explicando cada movimento. Eles faziam o que precisava ser feito e deixavam os resultados falarem por eles. Não eram os que mais falavam nas reuniões, eram os que mais pensavam antes de falar. E quando finalmente falavam, suas palavras mudavam o rumo das coisas. O silêncio estratégico funciona por várias razões psicológicas profundas. Primeiro, cria mistério, e mistério é magnético. Quando as pessoas não conseguem te decifrar completamente, elas se sentem intrigadas. Elas começam a preencher os espaços vazios com sua própria imaginação, e geralmente imaginam coisas mais impressionantes do que a realidade. Elas começam a assumir que você sabe coisas que elas não sabem, que você tem uma estratégia que elas não conseguem enxergar. Segundo, o silêncio força as outras pessoas a se revelarem. Quando você não preenche cada pausa com palavras, as outras pessoas se sentem compelidas a preencher o vácuo. E quando fazem isso, acabam revelando muito mais sobre suas intenções, seus medos, suas motivações, do que revelariam normalmente. Você ganha informações valiosas, sem dar nada em troca. Terceiro, quando você finalmente fala, suas palavras carregam muito mais peso. Se você é conhecido por ser seletivo com suas palavras, quando você as usa, as pessoas prestam atenção. Elas sabem que se você decidiu falar, é porque tem algo importante a dizer. Sua voz se torna rara, e coisas raras são preciosas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o silêncio estratégico. Não é sobre ser rude ou antissocial. Não é sobre ignorar as pessoas ou ser arrogante. É sobre ser intencional com suas palavras e sua energia. É sobre entender que nem toda conversa merece sua participação, que nem toda pergunta merece sua resposta,
que nem toda provocação merece sua reação. Quando alguém tenta te provocar para uma discussão desnecessária, o homem inseguro pega a isca imediatamente. Ele sente que precisa defender sua posição, provar que está certo, mostrar que não vai levar desaforo para casa. E aí ele gasta energia preciosa em uma batalha que não vale nada. O homem que domina o silêncio estratégico simplesmente observa a tentativa de provocação, reconhece pelo que ela é e escolhe não participar do drama. Isso não é fraqueza. É força. É a força de um homem que não precisa provar nada para ninguém porque já provou para si mesmo. É a força de alguém que sabe que sua paz mental vale mais do que ganhar uma discussão inútil. É a força de quem entende que algumas pessoas tentam te arrastar para discussões justamente para te tirar do seu foco, da sua missão, dos seus objetivos. O silêncio também protege você de dizer coisas das quais pode se arrepender depois. Quantos homens já sabotaram relacionamentos, oportunidades de trabalho, amizades importantes porque falaram no calor do momento? Quantas palavras impulsivas já destruíram anos de construção de reputação? O homem que domina o silêncio nunca tem esse problema, porque ele processa internamente antes de expressar externamente. Mas talvez o benefício mais poderoso do silêncio estratégico seja como ele muda a dinâmica de poder em qualquer situação. Quando você para de tentar convencer as pessoas de seu valor e simplesmente demonstra esse valor através de suas ações, algo interessante acontece. As pessoas começam a te procurar. Elas querem entender o que você está pensando. Elas valorizam mais suas opiniões porque sabem que você não as desperdiça. Isso não significa que você nunca deve falar. Significa que quando você fala, deve ser estratégico, seguindo o princípio de Hill sobre propósito definido. Fale para agregar valor, não para preencher silêncio. Fale para resolver problemas, não para criar drama. Fale para construir, não para destruir. Hill ensinou que toda comunicação eficaz deve ter um propósito claro e definido. E quando não tiver nada de valor para adicionar à conversa, simplesmente observe e aprenda. Hill sempre disse que os homens mais sábios são aqueles que sabem quando falar e quando calar. O homem que domina a arte do silêncio estratégico se torna uma presença magnética. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque quando sussurra, as pessoas se aproximam para escutar. Ele não precisa se impor, porque sua presença calma se impõe naturalmente. Ele não precisa competir pela atenção, porque sua energia centrada atrai atenção sem esforço. Comece a praticar isso hoje. Na próxima vez que alguém tentar te provocar para uma discussão inútil, simplesmente observe sem reagir. Na próxima vez que se sentir compelido a explicar uma decisão sua para alguém que não tem autoridade sobre você, pare e questione por que sente essa necessidade. Na próxima vez que estiver em uma conversa e sentir vontade de preencher uma pausa natural, resista e veja o que acontece. Você vai descobrir algo poderoso. O silêncio não é vazio. É cheio de possibilidades. É cheio de força. É cheio de influência. E quando você aprende a usá-lo estrategicamente, ele se torna uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter para comandar respeito, construir influência e viver a vida nos seus próprios termos. Agora eu quero que você tome uma decisão. Você vai continuar sendo o homem que se explica demais, que justifica cada escolha, que desperdiça energia tentando convencer pessoas que nunca vão te respeitar mesmo? Ou você vai se tornar o homem cujo silêncio fala mais alto que as palavras dos outros, cujas ações dispensam explicações, cuja presença comanda a atenção sem pedir? Se você está pronto para essa transformação, deixe sua resposta nos comentários dizendo: "Meu silêncio é meu poder". E se este conteúdo fez você enxergar algo que nunca tinha percebido antes, compartilhe com outros homens que precisam ouvir essa mensagem. Eles podem não agradecer agora, mas vão agradecer quando finalmente entenderem por que alguns homens comandam respeito naturalmente, enquanto outros imploram por ele. Lembre-se, o mundo está cheio de homens falando. Seja o homem cujo silêncio vale mais que 1000 palavras deles. Seja o homem que não precisa gritar para ser ouvido, porque quando sussurra, todos param para escutar. Sua transformação começa agora. Seu poder está no que você escolhe não dizer tanto quanto no que você decide falar. Use esse poder. Seja estratégico. Seja respeitado. Existe uma verdade sobre o poder que a maioria dos homens nunca aprende. Enquanto eles estão ocupados falando, explicando, justificando cada movimento que fazem,
Os homens verdadeiramente influentes estão fazendo algo completamente diferente. Eles estão observando. Eles estão escutando. Eles estão usando a arma mais poderosa que existe: o silêncio estratégico. Se você prestar atenção nos homens mais respeitados ao seu redor, vai notar um padrão. Eles não são os que mais falam. Eles não são os que explicam cada decisão. Eles não são os que preenchem cada pausa na conversa com palavras desnecessárias. Eles são os que falam quando tem algo importante a dizer. E quando falam, todos param para escutar. Isso não acontece por acaso. Acontece porque eles entendem algo fundamental sobre a natureza humana que você precisa entender também. As pessoas não respeitam quem fala muito. Elas respeitam quem fala bem. Não respeitam quem explica tudo. Respeitam quem age com confiança. Não respeitam quem preenche o silêncio com nervosismo. Respeitam quem se sente confortável no silêncio. Pense por um momento nos homens que mais te impressionam. Pode ser um CEO que você conhece, um professor marcante, aquele amigo que sempre parece ter as coisas sob controle. O que eles têm em comum? Quando eles falam, suas palavras carregam peso. Quando tomam uma decisão, não ficam se justificando para todo mundo. Quando alguém os questiona de forma desrespeitosa, eles não entram em discussões intermináveis tentando provar seu ponto. Agora, compare isso com os homens que você não respeita tanto assim. Eles falam demais, se explicam demais, se justificam demais. Eles transformam cada conversa em uma apresentação sobre por que fizeram o que fizeram. Eles tratam cada questionamento como se fosse um julgamento que precisam vencer. E, ironicamente, quanto mais eles tentam convencer os outros de seu valor, menos valor as pessoas enxergam neles. Isso acontece porque explicar demais revela insegurança. Quando você sente a necessidade de justificar cada escolha sua, está basicamente dizendo que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem com suas próprias decisões. Quando você argumenta com cada pessoa que questiona você, está tratando essas pessoas como se fossem suas autoridades, como se elas tivessem o direito de julgar sua vida. Mas aqui está a reviravolta que pode mudar tudo para você. O silêncio não é a ausência de poder. O silêncio é a demonstração suprema de poder. Quando você não precisa se explicar, está dizendo que suas ações falam por si só. Quando você não precisa se justificar, está demonstrando que não precisa da validação de ninguém. Quando você não precisa argumentar, está mostrando que sua posição é tão sólida que não precisa ser defendida. Pense nos líderes mais poderosos da história. Eles não eram conhecidos por fazer discursos longos explicando cada movimento. Eles faziam o que precisava ser feito e deixavam os resultados falarem por eles. Não eram os que mais falavam nas reuniões. Eram os que mais pensavam antes de falar. E quando finalmente falavam, suas palavras mudavam o rumo das coisas. O silêncio estratégico funciona por várias razões psicológicas profundas. Primeiro, cria mistério. E mistério é magnético. Quando as pessoas não conseguem te decifrar completamente, elas se sentem intrigadas. Elas começam a preencher os espaços vazios com sua própria imaginação, e geralmente imaginam coisas mais impressionantes do que a realidade. Elas começam a assumir que você sabe coisas que elas não sabem, que você tem uma estratégia que elas não conseguem enxergar. Segundo, o silêncio força as outras pessoas a se revelarem. Quando você não preenche cada pausa com palavras, as outras pessoas se sentem compelidas a preencher o vácuo. E quando fazem isso, acabam revelando muito mais sobre suas intenções, seus medos, suas motivações, do que revelariam normalmente. Você ganha informações valiosas sem dar nada em troca. Terceiro, quando você finalmente fala, suas palavras carregam muito mais peso. Se você é conhecido por ser seletivo com suas palavras, quando você as usa, as pessoas prestam atenção. Elas sabem que se você decidiu falar, é porque tem algo importante a dizer. Sua voz se torna rara, e coisas raras são preciosas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o silêncio estratégico. Não é sobre ser rude ou antissocial. Não é sobre ignorar as pessoas ou ser arrogante. É sobre ser intencional com suas palavras e sua energia. É sobre entender que nem toda conversa merece sua participação, que nem toda pergunta merece sua resposta, que nem toda provocação merece sua reação. Quando alguém tenta te provocar para uma discussão desnecessária, o homem inseguro pega a isca imediatamente. Ele sente que precisa defender sua posição, provar que está certo, mostrar que não vai levar desaforo para casa.
E aí ele gasta energia preciosa em uma batalha que não vale nada. O homem que domina o silêncio estratégico simplesmente observa a tentativa de provocação, reconhece pelo que ela é e escolhe não participar do drama. Isso não é fraqueza, é força. É a força de um homem que não precisa provar nada para ninguém porque já provou para si mesmo. É a força de alguém que sabe que sua paz mental vale mais do que ganhar uma discussão inútil. É a força de quem entende que algumas pessoas tentam te arrastar para discussões justamente para te tirar do seu foco, da sua missão, dos seus objetivos. O silêncio também protege você de dizer coisas das quais pode se arrepender depois. Quantos homens já sabotaram relacionamentos, oportunidades de trabalho, amizades importantes porque falaram no calor do momento? Quantas palavras impulsivas já destruíram anos de construção de reputação? O homem que domina o silêncio nunca tem esse problema, porque ele processa internamente antes de expressar externamente. Mas talvez o benefício mais poderoso do silêncio estratégico seja como ele muda a dinâmica de poder em qualquer situação. Quando você para de tentar convencer as pessoas de seu valor e simplesmente demonstra esse valor através de suas ações, algo interessante acontece. As pessoas começam a te procurar. Elas querem entender o que você está pensando. Elas valorizam mais suas opiniões porque sabem que você não as desperdiça. Isso não significa que você nunca deve falar. Significa que quando você fala, deve ser estratégico, seguindo o princípio de Hill sobre propósito definido. Fale para agregar valor, não para preencher silêncio. Fale para resolver problemas, não para criar drama. Fale para construir, não para destruir. Hill ensinou que toda comunicação eficaz deve ter um propósito claro e definido. E quando não tiver nada de valor para adicionar à conversa, simplesmente observe e aprenda. Hill sempre disse que os homens mais sábios são aqueles que sabem quando falar e quando calar. O homem que domina a arte do silêncio estratégico se torna uma presença magnética. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque quando sussurra, as pessoas se aproximam para escutar. Ele não precisa se impor, porque sua presença calma se impõe naturalmente. Ele não precisa competir pela atenção, porque sua energia centrada atrai atenção sem esforço. Comece a praticar isso hoje. Na próxima vez que alguém tentar te provocar para uma discussão inútil, simplesmente observe sem reagir. Na próxima vez que se sentir compelido a explicar uma decisão sua para alguém que não tem autoridade sobre você, pare e questione por que sente essa necessidade. Na próxima vez que estiver em uma conversa e sentir vontade de preencher uma pausa natural, resista e veja o que acontece. Você vai descobrir algo poderoso. O silêncio não é vazio. É cheio de possibilidades. É cheio de força. É cheio de influência. E quando você aprende a usá-lo estrategicamente, ele se torna uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter para comandar respeito, construir influência e viver a vida nos seus próprios termos. Agora eu quero que você tome uma decisão. Você vai continuar sendo o homem que se explica demais, que justifica cada escolha, que desperdiça energia tentando convencer pessoas que nunca vão te respeitar mesmo? Ou você vai se tornar o homem cujo silêncio fala mais alto que as palavras dos outros, cujas ações dispensam explicações, cuja presença comanda a atenção sem pedir? Se você está pronto para essa transformação, deixe sua resposta nos comentários dizendo: "Meu silêncio é meu poder". E se este conteúdo fez você enxergar algo que nunca tinha percebido antes, compartilhe com outros homens que precisam ouvir essa mensagem. Eles podem não agradecer agora, mas vão agradecer quando finalmente entenderem por que alguns homens comandam respeito naturalmente, enquanto outros imploram por ele. Lembre-se, o mundo está cheio de homens falando. Seja o homem cujo silêncio vale mais que 1000 palavras deles. Seja o homem que não precisa gritar para ser ouvido, porque quando sussurra, todos param para escutar. Sua transformação começa agora. Seu poder está no que você escolhe, não dizer tanto quanto no que você decide falar. Use esse poder. Seja estratégico. Seja respeitado.